Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciando mais uma aula de Química Geral, matéria do primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio, tá bom? E na aula passada nós havíamos feito a revisão sobre os modelos atômicos, e aí nós vimos os modelos atômicos de Dalton, de Thomson e de Rutherford. Fizemos todos os detalhamentos acerca desses três modelos atômicos. E agora, na aula de hoje, nós continuaremos no estudo de estrutura atômica. Bom, primeiramente, nós vimos que o átomo é constituído, agora conheceu-se as três partículas subatômicas. Toda vez que nós falamos partículas subatômicas, são as partículas que formam o átomo, as três partículas que compõem o átomo. Na aula passada também nós vimos que, na verdade, existem os quarks, que compõem os prótons e nêutrons, porém, a princípio, a início de conversa, nós estaremos falando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, tá bom? Aqui nós vamos discutir primeiramente a massa e a carga elétrica dessas três partículas constituintes do átomo. Bom, massa, com relação à massa, nós sabemos que ela é uma grandeza física que mede a quantidade de matéria de um corpo. Quando nós iniciamos o estudo de física, nós introduzimos o conceito de massa. Quando nós estamos estudando em química também, é comum nós, na própria definição de matéria, tudo que tem massa e ocupa um volume no espaço, nós automaticamente já definimos o conceito de massa. Bom, mas agora a gente está analisando massa no âmbito atômico. O que compõe a massa de toda substância, de todos os objetos, tá? Os átomos que compõem esta matéria, este objeto, tá certo? Bom, em relação à massa, em relação à carga elétrica, do próton, muita atenção aqui, tá bom? O próton, a massa dele relativa é estabelecida como U, né? E a carga elétrica como mais 1. Então a carga do próton é positiva, com valor mais 1, e a sua massa é uma massa relativa, tá? É igual a 1. O nêutron, veja bem, possui mesmo valor de massa relativa do próton, igual a 1, porém, me confundi aqui, ó. Só um minutinho. Vamos fazer a correção, que na hora que eu estava copiando aqui no quadro, eu fiz uma rápida confusão. Bom, corrigido aqui, tá bom? O nêutron tem massa de 1 unidade e a carga elétrica dele é nula. Por isso, nós o chamamos de nêutron, tá bom? E o elétron? Nós sabemos que todo elétron é carregado negativamente, portanto, a carga do elétron é igual a menos 1. E a massa? Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque tem uma teoria, né, os físico-quânticos, os formados e doutorados, especialistas em física quântica, em física moderna, tem uma teoriazinha que se nós colocarmos tudo que existe no universo, todo tipo de matéria, e concentrar em um único ponto, dá aproximadamente o tamanho de uma maçã. Né? Tem documentários que falam sobre isso, tem documentários que falam que se nós concentrarmos tudo em um único ponto, dá o tamanho de uma ponta de agulha, dando a pensar na origem do Big Bang, quando nós tínhamos uma única massa extremamente densa concentrada em um único ponto e houve uma explosão e houve o que nós temos de matéria, de astros, de estrelas, de corpos, enfim, tá? Mas, por que eu estou dizendo isso? Em relação ao valor da massa relativa do elétron. Quando eu coloco aqui, gente, que a massa do elétron é 1 sobre 1836, o que nós estamos dizendo na verdade? Que a massa do elétron é 1836 vezes menor que a massa ou do próton ou do nêutron. O que eu quero dizer na prática? Que a massa de um elétron é totalmente desprezível.
Ou seja, quando nós estamos estudando espécies químicas, átomos que transferem elétrons ou ganham elétrons, na verdade não há alteração na sua massa. Por quê? Porque a massa dele é extremamente pequena, é extremamente ínfima. Pega como resultado 1 e divide por 1836. É muito pequeno. Portanto, nós dizemos que a massa do próton e do nêutron é igual a 1 e a massa do elétron é 1836 vezes. Tem alguns livros que arredondam para 1840. Tá? Independentemente se arredonda ou não, a massa do elétron é muito pequena se comparado com a massa do próton e do nêutron. Tá bom? Partindo dessa ideia, nós temos aqui uma importante equação matemática que vai nos descrever a massa de qualquer tipo de matéria. Claro que a química, assim como a física e a matemática, é uma ciência exata, sempre relacionado com equações. Tá? Então, qual é a equação que descreve a massa da matéria, qualquer que seja? A igual a Z mais N, tá bom? Ou A igual a P mais N, que nós iremos explicar aqui no ponto 2, na segunda parte do quadro. Tá bom? A sendo massa, Z número atômico e N número de nêutrons. Se eu quiser trabalhar esta equação, qual é a diferença dessa para essa? Que agora o Z, que eu chamo de número atômico, é o número de prótons. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, tá? Bom, nessa primeira parte da lousa, o que nós precisamos entender? Primeiro, eu não posso esquecer que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, e essas três partículas são consideradas partículas subatômicas. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um vestibular e o vestibular perguntar quais são as partículas subatômicas, ou seja, que compõem o átomo, que estão no átomo, que compõem ele, são prótons, nêutrons e elétrons. Em relação à massa, a massa do próton é igual à massa do nêutron e a massa do elétron é 1836 vezes menor. Em relação à carga, isso aqui nós já sabemos e sempre eu bato na tecla com vocês, a carga elétrica do próton é mais 1, do nêutron é nula, 0, e do elétron igual a menos 1. Tá certo, pessoal? Bem, vamos lá. Uma vez entendida esta primeira parte, nós agora vamos estudar aqui identificação dos átomos, para que a gente possa posteriormente estudar três fenômenos importantes que acontecem em relação à identificação e semelhança de átomos. Primeiro, nós definimos o que é o conceito número atômico, Z, que na escrita, no nosso português, não tem nada a ver com o símbolo, tá bom? Mas não se esqueça, Z maiúsculo, número atômico. O que é, na verdade, o número atômico? É o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Né? Onde que os prótons se encontram no átomo? No núcleo. Na aula anterior, nós vimos que a matéria, os átomos, são constituídos por prótons, nêutrons e elétrons, e que os prótons e os nêutrons ficam armazenados no núcleo atômico e os elétrons na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, tá bom? Portanto, nós dizemos que o número atômico indica o número de prótons que o átomo tem no seu núcleo. Daqui a pouco nós veremos um exemplo muito interessante. O que é o número de massa? Bom, massa, se a gente pega a própria definição, como eu já disse agorinha, massa é a quantidade de matéria existente em um corpo. Se nós temos um objeto de 2 kg e um objeto de 5 kg, o de 5 kg tem maior massa porque ele tem maior quantidade de matéria, tá bom? Número de massa. A, representado por A maiúsculo, é a soma do número de prótons, ou número atômico, Z, né? Z ou P, e de nêutrons existentes em um átomo, tá bom? Então, por isso, gente, que nós temos aqui, ó, essas duas equações, que na verdade se trata da mesma equação. Professor, por que então a gente vai estudar essas duas? O que uma difere da outra? Nada. A única diferença que na primeira eu estou chamando de número atômico e na segunda eu estou chamando de prótons. Mas o que é o número atômico? Gente, o que é o número atômico? É o número de prótons que o átomo contém no seu
núcleo. O que nós estamos dizendo? Que o número atômico é igual ao número de prótons. Faça essa anotaçãozinha aí no seu caderno. Circule, tá bom? Que isso aqui é muito importante. Por quê? Se eu pegasse, por exemplo, na aula só esta equação, você daqui a uns dias vai fazer um vestibular e lá, por exemplo, ele pode trazer a massa como P mais N. Aí você vai falar, poxa, mas lá no ensino médio eu vi com o professor que era Z, não era P. Tanto faz, gente. Z, número atômico, P, número de prótons. Muito bom. E aí eu falei agora da teoria, né? Que explica que se nós concentrarmos tudo num único ponto, nós conseguimos concentrar toda a massa da matéria neste único ponto. Tem sentido? Bom, vamos pensar no seguinte. Na aula passada, nós vimos o quê? Nós estudamos a relação entre o tamanho do núcleo e o tamanho propriamente do átomo. Não sei se vocês lembram, se não lembrar, dá uma voltada na aula anterior. E nós vimos o que, gente? Nós vimos que, comparando o tamanho do átomo ao estádio do Maracanã, lá em São Paulo, onde o centro do campo de futebol é o estádio do Maracanã, é o núcleo do átomo. Bem lembrado. O centro do campo de futebol lá do Maracanã é o núcleo do átomo. E todas as arquibancadas que estão ao redor deste centro de campo é a eletrosfera. Ou seja, e aí entra na discussão o quão vazio que é a matéria. Por quê? Se a gente pensa, o que realmente dá massa para a matéria? O que realmente confere massa para a matéria? Prótons e nêutrons. Por quê? Porque os elétrons, a massa dele é muito pequena. A massa de um elétron é desprezível. Então, tudo que tem massa, né, todos os valores resultantes da massa se dão pela contribuição do número de prótons e do número de nêutrons que o objeto compõe. Um exemplo, você que tem 60 kg de massa, esse valor de 60 kg de massa tem como resultado a contribuição dos elétrons? Desprezível. Se você tem 60 kg de massa, todo esse valor se dá pelo quê? Pela quantidade de prótons e quantidade de nêutrons que você tem no seu corpo. Isso é muito interessante, tá? Então, toda a massa do objeto é relacionado diretamente com a quantidade de prótons e nêutrons que ele tem. E onde que ficam essas duas partículas aqui? Ficam no núcleo. Ficam no núcleo do átomo. Então imagine, o núcleo, uma regiãozinha extremamente pequena, como nós discutimos na aula anterior. Se a gente pegar tudo que tem no universo, imagine tudo de matéria, tudo palpável, e comprimir a único ponto, nós chegamos a condensar todo tipo de matéria, unindo todos os seus núcleos. Então a gente consegue, entre aspas, né, pensando assim, comprimir tudo em um único ponto, uma pressão extremamente grande, a ponto de, entre aspas, destruir toda a eletrosfera dos átomos, unindo todos os núcleos. E aí a ciência fala, né, uma brincadeira, não sei se é uma brincadeira, se é uma comparação, a gente consegue reduzir ao tamanho de uma maçã, tá bom? Então, fica aí a título de curiosidade para vocês. Certo, galera? Portanto, massa eu posso calcular considerando o número atômico e o número de nêutrons do átomo, ou o número de prótons e o número de nêutrons. Traduzindo, as partículas que estão no núcleo atômico. Ok? Daqui a pouco eu vou identificar isso nos átomos, tá? Bom, e elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Olha que interessante. Elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Pego a tabela periódica, penso no número atômico 8. Quem é o elemento de número atômico 8? O oxigênio. Né? Então, o oxigênio é o elemento químico, é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. E nós veremos posteriormente
que o número atômico é o que melhor identifica um átomo. O número atômico é o RG, é o registro geral do átomo. Assim como eu e você temos o nosso RG, um númerozinho lá no nosso documento de registro geral, o que é que identifica um átomo? O seu número atômico. Muito interessante, tá bom? Uma vez introduzido o conceito de elemento químico, considerando o elemento químico como um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, aqui nós precisamos fazer a seguinte definição. Primeiro, quando nós pegamos a tabela periódica, e a tabela periódica é toda colorida, toda bonita daquele jeito, mas não é à toa, tá? Cada quadradinho da tabela periódica, cada casinha, entre aspas, é a representação de um elemento químico. É a localização do elemento na tabela periódica. Só que aqui a gente pode representar o elemento químico, ou o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, com uma certa representação na escrita, para que a gente represente-o no papel. Qual seria então essa representação? Aqui nós temos um elemento X, um elemento qualquer, tá bom? Estou chamando ele de X. O que nós sabemos até agora? O número atômico, que indica o número de prótons que o átomo tem no seu núcleo. Nós já conhecemos o número de nêutrons, que também é a quantidade de nêutrons que o átomo possui no seu núcleo. E nós conhecemos o número de massa, lembrando que o número de massa é a soma, é a adição entre número atômico e número de nêutrons, ou número de prótons e número de nêutrons, tá bom? Como que nós vamos representar isso no papel? Gente, muito tranquilo. Nós escreveremos o símbolo do elemento no papel. Aqui do lado de baixo, na parte inferior esquerda, nós colocaremos o número atômico, ou o número de prótons que o átomo possui. Onde que nós encontraremos esse número atômico ou número de prótons? Na tabela periódica, tá bom? Daqui a algumas aulas nós iniciaremos o estudo de tabela periódica para a gente formalizar o nosso estudo a respeito desse assunto. Beleza, então o número atômico eu encontro na tabela periódica. O número de massa também está localizado lá na tabela periódica. E o número de nêutron, professor? Está na tabela? Ah, deve estar, né? Não. A tabela periódica não representa a quantidade de nêutrons que o átomo possui. Aí você vai pensar, poxa, então, se a tabela periódica não me fornece o valor, não tem como eu saber? Tem, não tem, pessoal? Pensa bem. Matemática básica, uma continha de subtração. Se a massa é o número de atômico ou o número de prótons mais o número de nêutrons, se eu tenho a massa e o número atômico que a tabela me fornece, como que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Não é só subtrair? Não é? Daqui a pouco a gente vai ver a equaçãozinha. Talvez agora eu estou falando, você não está compreendendo muito bem. Mas daqui a pouco eu provo para vocês, tá? Que a tabela periódica nos fornecerá o número de massa e o número atômico do elemento. Basta eu subtrair a massa do número atômico, eu descubro o número de nêutrons. Bom, fechou. Portanto, na representação do átomo, nós escrevemos o símbolo dele. Aqui na parte inferior esquerda, nós colocamos o número atômico. Na parte inferior direita, eu coloco o número de nêutrons. E na parte, agora muita atenção, e na parte superior, a parte de cima, do lado esquerdo ou do lado direito, nós colocamos o número de massa, tá bom? Professor, então eu posso colocar em cima do lado esquerdo e em cima do lado direito, que está certo? Sim, numa boa, tá bom? Professor, o que os exercícios geralmente colocam mais? Do lado direito, tá bom? Mas existe, pessoal, um probleminha em relação a sempre colocar o número de massa do lado direito superior quando a gente estiver trabalhando íons, tá bom? Na próxima aula nós estaremos trabalhando íons e nós temos que tomar muito cuidado. Eu não vou falar o que é agora,
tá? Para eu não entrar no mérito da questão. Mas quando a gente estiver trabalhando íons, eu vou falar, pessoal, lembra que eu falei que a massa não é muito bom estar colocando ela na parte superior direita? Só guarda isso na memória, que lá no estudo de íons eu vou resgatar isso aqui e vou mostrar para vocês porque não é muito bom, tá? Mas agora, a princípio, você pode colocar o número de massa ou do lado esquerdo superior ou do lado direito superior, certo? Bom, agora nós faremos alguns exemplos para que a gente venha a compreender. Antes disso, nós só definimos o que são átomos. Porque, igual eu falei para vocês, na aula seguinte, nós iremos definir íons e existe uma diferença clássica entre átomos e íons. A teoria chama átomos, também pode chamar de átomos, ou átomos nêutrons. Nêutrons, tá? Mas, na verdade, não existe átomos neutros. Tá? Neutros, tá bom? Neutros, não é nêutrons. Átomos, sendo átomos, eles, na prática, eles automaticamente são neutros. São espécies neutras. Gente, o que dá a natureza elétrica da matéria? Os prótons e os elétrons. Lembra da lousa passada, do que nós já estudamos? Qual é a carga relativa do próton? Mais 1. Qual é a carga relativa do elétron? Menos 1. Então, átomos são considerados espécies neutras. Por quê? Porque a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é a mesma. Então preste muita atenção aqui. Qual é a carga do próton, professor? Positivo. Qual é a carga do elétron? Negativo. Portanto, se você tem um átomo com a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, ele tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Suponhando, para a gente fazer um exemplozinho bem rápido, suponhando que ele tenha 15 prótons, tá? E 15 elétrons. Qual é a carga resultante quando eu agrupo 15 prótons e 15 elétrons? A carga é neutra. O elemento é neutro. Portanto, nós estamos trabalhando átomos, tá bom? Então, sempre que nós estivermos falando de átomos, são espécies neutras. E o que isso significa na prática? Que a quantidade de prótons e nêutrons são iguais. Não pode esquecer isso, tá certo? Bom, vamos fazer 2 exemplos aí, para que a gente possa saber, na verdade, o que a gente está trabalhando aqui, tá? Ok, vamos lá. Sódio. Nós não trabalhamos ainda em tabela periódica, tá? Mas qual é o símbolo do sódio? Na. Na. Do latim, natrium. Fique tranquilo. Bom, a massa dele, 23 U. 23 unidades de massa. No passado chamado de UMA, unidade de massa atômica. Gente, não se preocupe com isso aqui agora, tá bom? Não se preocupe com isso, em pensar o que é isso. Só estou trazendo de informação. Agora, isso aqui a gente precisa saber, tá bom? Beleza. Vou olhar lá no quadradinho do sódio na tabela periódica e eu vou ver lá que a massa dele é 23. Onde que eu vou colocar esse número 23 no elemento Na? O número de massa, onde que nós colocamos, galera? Ou no lado esquerdo, ou no lado direito superior, tá bom? Deixa eu apagar aqui para fazer um pouco mais no canto, que a gente vai fazer nas 2 formas, tá? Então nós temos aqui o sódio, Na. Ó, se a massa dele é 23, ó, o número 23 vem aqui, na parte superior esquerda, tá certo? Professor, na tabela periódica eu também descubro o número atômico do meu elemento, olha que interessante, que é igual a 11. A tabela é para ser usada, não precisa decorar a tabela periódica, tá? Número atômico igual a 11. Onde que eu vou colocar esse 11? Onde que eu vou representar o número atômico lá no meu elemento? Veja bem, pessoal, o número atômico, ou o número de prótons, é representado onde? Na parte inferior
na parte de baixo, do lado esquerdo. Então, esse número aqui, ó, olha que interessante, ele vem aqui, tá bom? Certo. Está faltando o que para a gente fechar a representação do sódio? Está faltando o número de nêutrons, tá bom? Gente, vamos lá. Equaçãozinha. Massa é igual ao número atômico mais número de nêutrons. Tudo bem? Pensa comigo. Se eu somo o número de prótons ou o número atômico mais o número de nêutrons da massa, 11 mais um número tem que dar 23, não é? 11 mais um número tem que dar 23. Que número é esse? Só basta subtrair 23 de 11. Dá quanto? Dá 12. Xiii, professor, eu não entendi. Tem como fazer de outro jeito? Tem. Nós não aprendemos nessa aula o que é massa? Massa é a soma do número atômico que indica o número de prótons, não é isso? Número atômico mais o número de nêutrons, as duas partículas que estão no núcleo do átomo. Certinho. Vamos substituir? Qual é a massa do sódio? 23. Igual. Qual é o número atômico do sódio, moçada? 11. Mais N. Não é? Aqui o N. Como que eu faço para calcular o N? N igual a quê? Matemática básica, né? O 23, ó, o 11 está positivo, vai passar negativo. Quanto que é 23 menos 11? 12. Portanto, o átomo de sódio tem quantos nêutrons? 12. Galera, não precisa nem fazer continha para não estender, para não começar a estudar a matemática propriamente dita. É pensar na definição. Se a massa é a soma dos prótons e dos nêutrons, e se ele tem 11 prótons e a massa é 23, 11 mais quanto dá 23? Aí você vai, 11, 12, 13, 14, tá lá? 12. 11 mais 12 é igual a 23. Bem tranquilo, tá bom? Ou nós podemos fazer outra representação, não podemos? Qual que é a outra representação? Colocando a massa do lado direito superior, tá bom? Então veja bem, ó, sódio, número atômico 11, massa 23 e 12 de número de nêutrons. Tá aqui as duas representações que nós fazemos para o átomo de sódio, tá certo? Muito bom. Agora vamos fazer outro exemplo aqui, para o átomo de ferro, tá? Na tabela periódica, o símbolo do ferro é Fe. Quando nós estivermos na próxima aula trabalhando elementos e os símbolos, nós iremos ver que átomos com duas letras, sempre a segunda letra é minúscula, tá bom? Os alunos geralmente erram, por exemplo, para escrever o ferro, e coloca assim. Assim a gente usa para definir fé, para escrever fé, graças a Deus, tá? Mas para o ferro, o E é minúsculo, tá? Professor, lá na tabela periódica, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a massa do elemento, que é igual a 56. Vamos colocar a unidade aqui, ó. Unidade de massa atômica, tá bom? E o número atômico dele é 26. 26 o quê? 26 prótons. Ele tem 26 prótons no núcleo, assim como o sódio. O sódio, tendo um número atômico igual a 11, lá no núcleo dele tem quantos prótons? 11 prótons. Quantos nêutrons? 12. Olha que interessante, não é? Então vamos lá. Se a massa do ferro é de 56, onde, moçada, eu represento a massa de um elemento aqui? Na parte superior esquerda ou na parte superior direita? Então vamos lá, ó. 56, tá certo? E o número atômico, professor? 26. Onde que eu represento o número atômico, gente? Na parte inferior esquerda. Então nós temos a 26. Opa! 26. Tá bom? Sem fazer conta, quantos nêutrons o ferro tem? Vamos pensar? Para ter dado massa igual a 56,
nós não somamos número de prótons mais número de nêutrons? Sim ou não? Estou escutando vocês falarem sim. Beleza. Então, se eu somei 26 mais um número para dar 56, que número é esse, gente? Hã? Eu ouvi aí, lá no final da sala, alguém falando 30. Muito bom. Então, 26 mais 30 é igual a 56. Como que eu posso fazer matematicamente? Só subtrair. Viu, galera? Só subtrair 56 de 26. Daqui a algumas aulas nós iremos fazer alguns exercícios. Por exemplo, se o exercício tivesse me dado a massa e o número de nêutrons, como que eu faço para descobrir os prótons? A mesma coisa. 30 mais um número dá 56. Que número é esse? É pegar 56 e subtrair por 30. Tá bom? Posso representar nesse formato, ou eu posso representar a massa do lado direito superior, tá bom? Então, ó, 56 de massa, 26 de número atômico e 30 de número de nêutrons. Tá aqui as duas representações possíveis para o elemento ferro. Bom, a partir da aula de hoje, se você está estudando em algum livro, se você faz alguma pesquisa na internet relacionada com esse assunto e observar essa representação ou essa representação, agora não vai ter mais dúvida para vocês. Vocês sabem que o número de cima, ou na parte esquerda ou na parte direita, representa o que, gente? Número de massa. Nós sabemos, e vocês sabem a partir de hoje, que o número que estiver representado na parte de baixo, na parte inferior, tanto à esquerda, aqui ó, na esquerda, representa o quê? Número atômico ou número de prótons lá no núcleo do átomo. E o número que estiver representado na parte inferior direita, representa o quê? Representa o número de nêutrons. Os exercícios costumam bastante fazer isso. Ele mostra a representação dos átomos e pergunta quantos prótons, quantos nêutrons, qual é o número de massa que ele tem, basta identificar. Tá bom, gente? Por hoje é só. Copie a explicação no caderno, bem direitinho, tá? E como forma de avaliação, para registro da atividade, após vocês copiarem todas as explicações, tudo mesmo, tá? Aqui é como se a gente estivesse na sala de aula. Não é resumo, eu vou pegar os pontos principais que está no quadro, vou anotar e vou mandar para o professor. Tá aqui, tudo é importante. Aqui são as coisas principais do tópico da aula, tá bom? Tirou foto, preencheu no caderno, tirou foto, me manda no privado para registro da participação de vocês, tá? Dúvidas, perguntas. Professor, teve alguma parte lá na aula que o senhor falou tal coisa que ficou meio confuso para mim. Me chamam no privado, gente, eu estou à disposição de vocês. Não leve dúvidas para casa, ou não deixe dúvidas em casa, já que vocês estão estudando em casa, para não ir aumentando e virar uma bola de neve na cabeça de vocês. Lembrando que o próximo conteúdo, a próxima aula, nós precisaremos de conteúdos desta aula e assim por diante, tá bom? Fica aí à disposição de vocês. Dúvidas, perguntas, podem me chamar no privado. Um abraço.